Olá, bom dia. Seja bem-vindo à TV Pública da cidade. Comece seu dia bem informado com as notícias do nosso município. Hoje, dia 9 de junho, são exatamente 9 horas 8 minutos. O Bom Dia Jacareí começa agora. Nesta edição, você vai saber como foi a 19ª sessão ordinária da Câmara. A reunião aconteceu ontem, quarta-feira, e 2 projetos foram aprovados. Veja ainda a reportagem de como está o balanço de vendas no varejo e o interesse de colecionadores por cartão telefônico. Esses e outros assuntos no Bom Dia Jacareí, que está no ar. Ao meu lado, a jornalista Cristiane Przybisky. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, Daniel. Bom, valorizar a população idosa da cidade. Essa foi a pauta de votações da 19ª sessão ordinária da Câmara. Realizada ontem, quarta-feira, e de autoria da vereadora Rose Gaspar, do PT, 2 projetos foram aprovados por unanimidade. Um deles propõe alterações no decreto legislativo sobre a Câmara da Melhor Idade e modifica a data de escolha dos idosos. Da escolha dos idosos participantes do projeto. Outra mudança proposta é a abertura de inscrições a qualquer morador de Jacareí com mais de 60 anos. No decreto anterior, os candidatos eram indicados unicamente por entidades e órgãos de apoio ao idoso da cidade. O segundo processo aprovado pelos vereadores trata da criação do selo Empresa Amiga do Idoso, que seria concedido a empresas públicas ou privadas de Jacareí, incluindo autarquias que apresentarem investimentos no atendimento ao idoso. Cris, 2 projetos valorizando o idoso. Falamos aqui outro dia do crescimento da população idosa no Brasil e principalmente aqui em Jacareí. Nossa região também tem uma característica muito interessante com relação ao crescimento, a qualidade de vida e o tempo de vida, a expectativa dos idosos aqui da região. Então, 2 projetos voltados para isso. Exatamente. Nós falamos aqui várias vezes, né? A população idosa de Jacareí, ela está o número da população idosa um pouquinho maior do que a média nacional. Então, são importantes realmente esses projetos de valorização do idoso. Esse projeto Câmara da Melhor Idade, ele existe desde 2013 aqui na Câmara, que é uma oportunidade de inserção dos idosos na confecção das leis. Eles podem ter uma chance de falar o que eles querem para eles mesmos, para melhorar a vida deles. Várias reivindicações já vieram, inclusive uma que é muito recorrente, que vários vereadores já trataram, que é a questão da falha na leitura biométrica nos ônibus, né? Os ônibus não conseguem ler a digital dos idosos, ficam parados ali na parte da frente. Essa foi uma das reivindicações. Mas essa lei tinha algumas coisas que poderiam ser melhoradas, né? Esse projeto. Uma delas era a data da eleição, que antes coincidia com o Dia Municipal do Idoso, então é uma grande festa feita aqui na cidade. Eles decidiram não deixar nessa data. E depois também a data de encerramento do projeto. E uma outra mudança importante que você mesmo disse, agora qualquer cidadão acima de 60 anos aqui da cidade pode participar desse projeto. Antes era apenas por indicação das entidades ligadas à terceira idade aqui na cidade. Então esse foi um projeto que foi bastante discutido em plenário e foi aprovado por unanimidade. E um outro projeto que cria o selo Empresa Amiga do Idoso para aquelas empresas da administração pública direta ou empresas privadas que fizerem investimentos para essa área em projetos voltados para a terceira idade. Mas precisa comprovar em folha que ela fez esse investimento, precisa ter uma comprovação, e essas empresas elas vão ser escolhidas por uma comissão que vai ser formada aqui na Câmara, composta por vereadores e por entidades também ligadas aos idosos. Mas é importante dizer, Daniel, nós já falamos aqui algumas vezes, a sessão ela não se resume só na discussão dos projetos. Existe uma parte bastante acalorada no início, que é a discussão dos requerimentos, dos pedidos de informação, que ali tem um debate bem interessante entre os vereadores, né? Ele pedindo informações, às vezes não é aprovado os requerimentos. Então, para quem tem interesse nessa área, quer saber mais o que os vereadores estão fazendo, venham até a sessão, venham até a Câmara de Jacareí para participar desde o início desse processo de discussão, não só das leis da cidade, mas também das reivindicações dos vereadores, Daniel. Tá certo, então aproveitar então os idosos que têm grande experiência, né, por terem vivido bem mais tempo, ouvi-los um pouquinho, acrescenta muito e pode ajudar no processo também da nossa cidade, né? Exatamente, né? Quanto mais inserção daqueles que são diretamente envolvidos, melhor, né? As leis, as ações, elas ficam muito mais concretas e consistentes. Tá certo, obrigado, Cris. As vendas do varejo em lojas de vestuários e calçados são as mais alavancadas em datas comemorativas, como o Dia das Mães, por exemplo. E normalmente chegam a corresponder a 10% das receitas do setor no ano, ficando atrás apenas do mês de dezembro. No entanto, a Federação do Comércio de São Paulo apontou uma queda esse ano.
Veja na reportagem de Sérgio Golini. De acordo com uma pesquisa feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio SP, o balanço das vendas no mês de maio deve apresentar uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a assessoria técnica da entidade, a queda se deve à taxa de juros elevada, alto índice de desemprego, queda de renda, pouca disposição para endividamento e mais restrições na liberação de crédito por parte dos bancos. Nós não estamos comprando assim, a não ser aquilo que seja de extrema necessidade mesmo. Caso ao contrário, né, estamos privados disso, infelizmente. Durante esse do período para cá, aí, as vendas vêm só diminuindo, cada vez mais. A gente percebeu uma queda em relação a 2015, sim, houve uma queda. Por causa desse cenário político, né? Então, muita demissão, tal, receio de muitas pessoas, mas houve uma queda sim, de um ano para cá houve uma queda. Conversando com os lojistas, o quadro parece ser sempre o mesmo, um movimento fraco. Mas o importante é não perder a expectativa de uma melhora. Com parceria com fornecedores, a gente consegue preço melhor, o desconto que a gente consegue, a gente repassa para o consumidor, a gente aumenta o número de parcelamento, oferece benefício, né, estacionamento. E é isso aí, a gente abaixa o preço de produto, parcela e tenta assim, chegar no que é melhor para o comerciante e para o consumidor, chegar no meio termo. A gente procura fornecedor que tenha mercadoria com preço acessível, né, que vem também sendo prejudicado por causa da crise, e procurar o preço mais em conta para poder passar para o consumidor mais em conta também, para ver se dá uma melhorada, né? A gente sempre trabalha a promoção, trabalhar com uma linha de produtos com preço mais baixo para tentar girar mais o estoque e o atendimento ao cliente. A pesquisa ainda aponta que 41,6% dos empresários entrevistados estão com estoque acima do adequado, o que pode causar algum problema. Esse ano passado, foi o ano de 2015, sobrou muita coisa do escolar. Então as pessoas esse ano não tiveram a oportunidade de trocar do jeito que queria as mochilas dos filhos, né? Daí, pra gente foi ruim que sobrou no estoque. Então as compras desse ano, para mim mesmo, acho que está encerrada. É pouca coisa que eu vou pegar, para poder não acontecer o que aconteceu ano passado. Então estou trabalhando com o modelo do ano passado, nesse ano, para poder sair. E até baixando mais um pouquinho do preço. A gente já estava esperando um pouco essa queda nas vendas, então a gente acabou se programando para manter esse equilíbrio. Se não tivesse tomado cuidado, teria sobrado bastante estoque. O empresário Alain está apostando em novidades para driblar a crise e usando a internet, que é barata e eficaz para estimular as vendas. Sempre procuramos trazer novos modelos de roupa, acessórios, e com a rede social nós conseguimos também divulgar melhor o nosso trabalho, as roupas, né? E sendo assim conseguimos suprir, né, esse tempo que estamos passando. Na opinião dos entrevistados, o jeito é planejar para poder continuar consumindo, mesmo que seja apenas o necessário. Tenho que planejar novamente, juntar o dinheiro para recomeçar. Não tem como no momento, não é um momento de gastos. Nós procuramos fazer o orçamento de quanto ficaria aquilo que nós precisamos. Como eu sou autônomo nas duas profissões que tenho, então eu dependo da entrada de uma verba. E como está difícil entrar, logicamente vai ser difícil, eu não vou ter para sair, para pagar aquilo. Então nós fazemos um balanço e entramos num acordo. Ou fazemos a prestação, arrisca-se, né, numa prestação, ou esperamos o momento certo, né? Vamos juntando e depois nós compramos, adquirimos aquilo que é da nossa necessidade. Tá aí, Cris, uma notícia, né? O comércio lutando, tentando se reinventar para poder driblar esse momento que a gente vive econômico, né? E precisa se preparar mesmo, viu, Daniel? Porque para o Dia dos Namorados, agora no dia 12, também é esperado uma grande queda no varejo de 8,5% em relação ao ano passado. Esse é um dado da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Infelizmente, ela anunciou, né, alguns dias atrás esse número, uma queda de 8,5%, e
também que esse é o pior resultado desde 2004, Daniel, quando começaram a ser feitos os estudos por essa confederação. Então, o comércio precisa mesmo ficar preparado para esse momento de crise. Verdade, bastante atenção. Bom, o Clube do Livro Espírita Emanuel de Jacareí traz uma programação aberta a toda a população para esta sexta-feira. A repórter Mayara da Mata está com um dos organizadores deste evento aqui na cidade e conta mais detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Mayara. Olá, Daniel, muito bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara Jacareí. Bom, essa programação ela faz parte do 13º Encontro de Espiritismo, que acontece aqui na cidade a partir de amanhã, sexta-feira. Ao meu lado está o Carlos Monte Oliva, ele é organizador do evento e tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Carlos, tudo bom? Conta pra gente um pouquinho qual que é a programação desse 13º Encontro que começa amanhã aqui na cidade, né? Tudo bem, Nayara, bom dia a você, bom dia, Daniel, aos amigos que nos assistem pela TV Câmara. Esse é o 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí, começa amanhã, sexta-feira. Sábado e domingo nós temos das 9 da manhã às 9 da noite. Uma ampla programação com debates, com seminários, com palestras. E eu chamo a atenção que sábado nós teremos às 20 horas uma mesa redonda. E essa mesa redonda, o tema será corrupção e espiritismo. A visão espírita da corrupção. E quem vai coordenar é o Dr. Raul de Melo Júnior, promotor de justiça da cidade de Araraquara, aqui no estado de São Paulo. Muito bacana. E vale lembrar que esse evento é aberto a toda a população, né? Tem que pagar alguma coisa para entrar? O que é feito? Não, ele é aberto. E uma outra coisa, normalmente os congressos, você tem que entrar e esperar terminar. Aqui não, nós temos uma programação ampla, como eu disse, bem diversificada, e você opta por aquele tema que mais lhe interessa. E a entrada é franca, o que nós pedimos é 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração animal. Deixa o endereço pra gente, então, para quem desejar participar desses 3 dias de evento, Carlos. Então vamos lá. Sexta-feira começa às 19h30, sábado e domingo das 9 às 21 horas. Centro Espírita Paulo Ortiz, Rua Campos Sales, 289, no centro de Jacareí. Ótimo, muito obrigada pelas informações. E lembrando que o Centro Paulo Ortiz fica ali na Rua do Mactube, o supermercado aqui da cidade. Então, para quem desejar participar, esse é o 13º Encontro de Espiritismo que acontece aqui na cidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Mayara. No próximo bloco você vai ficar por dentro das atividades dos parlamentares da cidade, também tem a previsão do tempo e ainda uma matéria sobre os colecionadores de cartão telefônico. Aqui no estúdio a gente vai conversar com o vereador Maurício Hacker do DEM. O seu Bom Dia Jacareí volta já. A Lei das Águas do Brasil. O Brasil é um país gigante. É o 5º maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade distribuída em variados ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras diferentes a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para a nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil, para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em 6 princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas.
Quinto, a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei das Águas lançou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com matriz para o planejamento e gestão das nossas águas. O SINGRE é composto em nível federal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA, Agência Nacional de Águas. No estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as Secretarias de Meio Ambiente e órgãos gestores estaduais. E no contexto das bacias hidrográficas, os comitês de bacias, as agências de águas e secretarias. Essa matriz reflete a principal missão da Lei das Águas: criar bases para uma forma de gestão descentralizada, democrática e participativa de nossos corpos d'água, em que as decisões sejam tomadas onde os problemas acontecem, beneficiando o maior número possível de pessoas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Lei das Águas do nosso país e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. O Bom Dia Jacareí está de volta, agora são 9h25. Chegou o momento de saber um pouco mais dos trabalhos do seu representante aqui no Poder Legislativo. Cristiane Bispo, conta pra gente. Eu começo com o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Arildo Batista, que é do PT, que enviou documentos à Prefeitura esta semana, solicitando que o poder público realize estudos para a execução de obras de recapeamento em asfalto da Avenida Pedra Santa, que fica lá no Parque Santo Antônio, na região sul da cidade. Arildo justifica a necessidade de um recapeamento completo da avenida como forma de promover solução definitiva às demandas de tráfego, já que, segundo ele, a realização de operações tapa-buracos já não está sendo suficiente para corrigir os constantes defeitos da via. E o vereador Fernando da Ótica Original, que é do PSC, tem trabalhado para aquecer o comércio da cidade. Na última semana, ele enviou um pedido de informações à Prefeitura, questionando o motivo pelo qual o poder público não adota isenção de pagamento de Zona Azul das 14 às 16 horas nas ruas do centro da cidade. Segundo o vereador, caso implantada, a medida contribuiria para o aumento das vendas do comércio e, ao mesmo tempo, ajudaria a manter a arrecadação do município por meio do repasse de impostos estaduais recolhidos sobre a compra e venda de mercadorias. Fernando também sugere que o estacionamento da Zona Azul passe a ser cobrado de forma fracionada e rotativa, com um mínimo de 15 minutos. E o vereador Maurício Raca, que é do DEM, tem feito constantes denúncias a respeito da falta de investimentos da Prefeitura na saúde aqui do município. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos aqui ao vivo com o vereador. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Conta mais para a gente o que está acontecendo na saúde da cidade, segundo a sua visão, vereador. Bom dia, Cris, Daniel, bom dia a todos. Bom, antes de falar a respeito da saúde, que é um assunto extremamente importante, que eu priorizo, eu vejo como um dos setores de um governo que tem que ser priorizado. Mas, só para registrar, eu tive o prazer, já que nós estávamos falando sobre o projeto do idoso, né? Então eu tive o prazer de ser presidente do Conselho Municipal do Idoso há muitos anos atrás. E foi um trabalho bastante bonito que nós fizemos na época. Nós fizemos um trabalho com aquele idoso anônimo, aquele que não aparecia e que estava enfermo em sua casa e com maus tratos. Então fizemos muitas denúncias, levávamos para atendimento médico. Como eu disse, eu sou muito ligado à saúde, então eu fui atrás desse segmento do idoso que passava por problemas muito sérios. Mas foi muito gratificante para nós. E na época que eu era assessor de assuntos com a comunidade, no governo Telmo. E nós pegamos, então, tivemos uma conversa com a dona Sônia Bonano, que era esposa do prefeito e presidente do Fundo Social de Solidariedade. E ali nasceu a ideia de construir a Casa Viva a Vida.
Então foi através dessa conversa com a dona Sônia, ela abraçou a ideia, que era uma ideia realmente muito bacana, e nós construímos a Casa Viva a Vida, que hoje é frequentada por muitos idosos e é muito legal. É um ambiente gostoso, muito bom. Agora, em relação à saúde, nós temos muita deficiência na saúde, e a saúde precisa de investimento, isso não tem como. Qualquer gestor, qualquer prefeito, ele tem os impostos. E ele tem que priorizar, fazer definição de prioridades. Isso é questão de gestão. E a partir do momento que ele definir quais são as prioridades, que tem que ser saúde em qualquer governo, ele vai ver as áreas onde está mais deficiente e começar o investimento. Eu, por exemplo, fiz denúncia recentemente a respeito da oncologia. A oncologia está muito deficiente. O Hospital do Frei, que é um hospital muito bom, que é referência em nossa cidade de Jacareí, atende 5 cidades na parte de oncologia, e a prefeitura não pagava o hospital desde 2013. Desde 2013. E o hospital foi bancando. Chegou um momento que ele não tinha realmente mais condições de bancar. Porque as pessoas têm que saber como funciona. O governo federal encaminha um dinheiro para o Hospital do Frei, que esse dinheiro é um valor fixo que dá para atender X pessoas. O que ultrapassa, que a gente chama de extra-teto, a prefeitura sempre bancou. E este extra-teto, desde 2013, que a prefeitura não pagou, e ficou devendo quase 2,5 milhões para o hospital. Mas de setembro para cá, do ano passado, o prefeito chegou para o pessoal do hospital e falou: não atenda mais o extra-teto, que eu não vou pagar. Vou pagar esse atrasado. Inclusive, negociou e começou a pagar agora uns 2 meses atrás. Só que as pessoas que detectam que estão com essa doença agora estão em uma fila de espera chamada Rede Hebe Camargo, que é do governo do estado. Estão morrendo em casa. E isso é grave, é uma espera maior. E todos nós sabemos que quanto mais o câncer vai avançando, pior fica a condição do paciente, mais difícil de curar esse paciente, o tratamento fica mais caro e é tudo mais difícil. Será que é só o secretário de saúde aqui do prefeito que não enxerga isso? É muito complicado. Mas eu fiz a denúncia e, por enquanto, não foi resolvido. Nossa arrecadação hoje é uma arrecadação muito boa, chega a quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão é a nossa arrecadação de Jacareí. Se dividir o que arrecada com o número de habitantes, nós vamos ter um número que é a nossa per capita. E a nossa per capita, proporcionalmente, é maior do que São José, Taubaté, Caçapava. Então é só questão de gestão do nosso dinheiro. É questão de saber investir. Vereador, além da saúde, o senhor tem levantado algumas frentes. Na sua opinião, daquilo que o senhor está vendo aqui com relação à cidade, quais são as suas bandeiras que o senhor tem levantado aqui na cidade, dentro do seu trabalho na vereança aqui? Daniel, o tempo nosso aqui é muito curto e são muitas as bandeiras, são assuntos que são gostosos até de discutir, de debater, mas em outro momento a gente pode estar falando, mas são vários assuntos. Por exemplo, um dos projetos que eu fiz agora recente foi sobre a autoestima da nossa cidade de Jacareí, que é um projeto que já existia uma lei, mas eu alterei, que é a lei de adoção. Um empresário poderia fazer adoção de praças. E ele poderia revitalizar e adotar. Colocaria uma placa dele de identificação que ele adotou aquela determinada praça. Mas hoje eu aumentei para APP, área de preservação, abranger, áreas de APP, área de preservação ambiental, que pega a orla do Rio Paraíba. Nós conhecemos aqui Guararema, Pequena Guararema, que a orla ali é toda revitalizada e é muito bonita. Muitas pessoas aqui de Jacareí, da nossa cidade, vão até Guararema em finais de semana. E o nosso aqui é puro mato, é um desleixo, é um abandono total. E essa lei permite também que o empresário possa adotar. Só que
a ideia é, a prefeitura faz o projeto de revitalização de toda a orla, desde o Jardim Paraíba até o Jardim Liberdade. E, do outro lado, também na Cidade Jardim. E daí o empresário adota um trecho, por exemplo, mas vai cumprir o projeto da prefeitura. É custo zero para a prefeitura. Existem ações que o prefeito pode fazer com custo zero. É só querer. E daí vai, sem dúvida nenhuma, como eu disse no início, levantar a autoestima do nosso povo de Jacareí, porque vai ver uma orla bonita. As famílias vão poder, no final de semana, passear, caminhar lá, sem o menor problema, que hoje está sendo frequentado, infelizmente, por alguns drogados, alguns viciados, mas tendo essa revitalização, tendo a frequência das famílias, sem dúvida nenhuma, essas pessoas vão sair dali e vai ficar mais saudável o local. E bonito, né? É isso que é importante. Certo. Nós estamos aqui no bate-papo com o vereador Maurício Raca. Uma pausa agora no bate-papo com o vereador Maurício Raca para informar você qual vai ser a previsão do tempo para a nossa cidade. Vamos a ela. Bem, o frio intenso ainda vai continuar em Jacareí hoje e amanhã. As temperaturas baixas vão permanecer, com a umidade relativa do ar em 62%, mas sem chances de chuva. A mínima vai marcar 10 graus e a máxima vai atingir os 18. Já amanhã, as mudanças vão ser poucas. O solzinho vai aparecer de vez em quando e a umidade do ar vai estar mais baixa, em 35%. A mínima também fica em 10 graus e a máxima não passa dos 23 graus. E agora, depois de saber a previsão do tempo, vamos ao posicionamento dos radares móveis aqui na cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Lucas Nogueira Garcês, Ademar Pereira de Barros, Maria Augusta Fagundes Gomes, Rua Bom Jesus e Estrada Municipal Biadino Kiev. Amanhã, sexta-feira, nas ruas Tiradentes, Expedicionário Armando Cavalcante, Padre Eugênio, avenidas Dom Pedro I, Elmira Martins Moreira e Malaquiá Assad. Eles foram inventados para que as pessoas pudessem realizar ligações em telefones públicos com mais qualidade. Mas suas diversas estampas despertaram também outra utilidade. Apesar da febre das coleções já terem passado, algumas pessoas ainda guardam com carinho suas coleções de cartões telefônicos. O repórter Ícaro Leal encontrou alguns desses colecionadores e mostra pra gente. Telecartofilista. Esse é o nome dado ao colecionador de cartões de telefone. Juntá-los virou febre no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas, ultimamente, a queda no número de orelhões e o aumento no número de celulares fez com que, indiretamente, os cartões inventados por Nelson Bardini nos anos 70 ficassem de lado. Françoélio é um dos colecionadores de cartões e deu início ao seu negócio por causa deles. Comecei a vender cartão telefônico ali em frente à Telefônica, a antiga Telesp ali. Aí saiu um cartão do caderno Piu Piu. Aí eu fiquei sabendo que estava vendendo aqui dentro do Promovale. Aí eu vim aqui no Promovale, aí era nos fundos daqui do Promovale. Eu cheguei e fui ver e eu achei o ambiente legal. Aí eu procurei a administração, eles conseguiram um espacinho para mim ali de 1 metro e pouquinho e foi aí que surgiu a Telemania. Hoje o foco do serviço mudou para acessórios e assistência de celulares, mas na época da banquinha até chegou a conhecer o inventor do cartão de telefone. Aí eu tive o prazer de conhecer ele, e uma pessoa muito simpática, um cara bacana, merecedor do reconhecimento dele. E para ele, os cartões foram uma importante ferramenta de aprendizado. Isso porque, além de trazer estampas temáticas, no verso é possível aprender um pouco mais sobre o tema estampado no cartão. Na coleção de cartão telefônico, o que aconteceu? Eu aprendi muita coisa. É um livro que não tem um livro cultural no país do tamanho de uma coleção de cartão. O cara que tem uma coleção de cartão e lê o que está no verso do cartão, ele vai aprender muita coisa que não existe em faculdade nenhuma. Rodrigo Casagrande também é colecionador. Hoje publicitário e artista plástico, ele diz que os cartões o ajudaram a conhecer grandes obras e trabalhos. Não tinha internet como tem hoje, a gente não tinha os acessos a informações como tem hoje. Então muitos cartões que são de coleção de artes plásticas
série de museus, essas coisas, é onde eu olhava, via da pintura abstrata, gostava, conhecia, acaba conhecendo o nome dos artistas, porque atrás tem um pouco de informação, a questão estética, a questão plástica dos trabalhos, tal, e aquilo encantava, né? Aí você acaba tendo mesmo inspiração naquilo ali, né? Uma fonte de informação mesmo, né? Hoje a coleção chega a mais de 800 cartões e os seus preferidos são os da coleção do Ayrton Senna e os de artes plásticas. E eles até serviram de moeda de troca na época da escola. Muitos deles, assim, época de trabalho de escola, então era para trabalho em grupo, eu fazia o trabalho sozinho, mas deixava espaço para pôr o nome da galera, né? Aí no dia de entregar o trabalho eu me comercializava aquelas linhas, né? Coloca o seu nome, mas me dá aquele cartão que eu quero que você tenha, ou me dá tantos cartões. E ia juntando dessa forma, assim, né? A febre pode até ter passado, mas tanto o Rodrigo quanto o Françoélio guardam boas lembranças em formas de cartões de telefone. Depois que passa o tempo que você olha tudo, você fala, poxa, como é bacana isso, né? Historicamente, você vai traçando as linhas, ver o conjunto, ver a estética, a harmonia, isso é bem legal. Muito bem, vimos aí mais uma matéria interessante, né? Bem interessante a questão dos colecionadores de cartão, coisa que hoje já não existe muito fácil de encontrar, né? Raridade mesmo. Cris, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o vereador Maurício Racco. Você tem uma pergunta bem interessante para fazer? Senhor vereador, o senhor fez há algum tempo uma cobrança de ações para reduzir a fila de espera em cirurgias eletivas aqui no município, que são aquelas cirurgias que não são realizadas emergencialmente, né? Como é que foi essa questão? Por que está acontecendo? Tem uma fila muito grande para essa cirurgia? Cris, a fila é muito grande. Para se ter uma ideia, só de cirurgia de catarata, que é relativamente uma cirurgia simples, tem mais de 400 pessoas. Mais de 400. Sem falar outros tipos de cirurgias, ortopédicas, cardíacas, vasculares, enfim, é muito grande. E é como eu disse, é por isso que eu brigo, eu luto pelo investimento na saúde, porque tem que existir. Porque as pessoas não podem ficar dessa forma em casa, e isso bagunça todo o ambiente familiar. Quando você tem alguém numa espera de cirurgia, pessoa que não anda, precisa de uma cirurgia ortopédica na coluna ou qualquer outra cirurgia, por isso que eu digo que tem que ser priorizado. Uma coisa bem simples, eu vou mostrar para vocês agora, muito simples e que não é feito. Olha esta foto, é muito simples. Essa foto aqui é do posto de saúde de Santa Cruz dos Lázaros. Tudo bem, aconteceu algum problema lá, que deu infiltração de água, tem muita chuva, tudo bem, são coisas que podem acontecer, mas vocês verificam os baldes que está tendo goteira em cima do balcão de atendimento. Os baldes são para segurar a água, para não molhar os papéis. Então vocês percebem que, e já faz alguns dias, se tivesse realmente uma atenção especial na saúde, como eu disse, é uma coisa que está sujeita a acontecer, mas a prefeitura tem estrutura, tem funcionários para ir lá e resolver o problema. É de pronto, é para ontem. São coisas rápidas. E daí não teria o menor problema. Falta gestão. Eu sempre digo, e é verdade, eu percebo, infelizmente, porque eu gostaria que minha cidade estivesse bem, mas não está. Eu vejo que esse governo do PT, que são todos iguais, todos os governos do PT, você pode observar, a forma de gestão são as mesmas. Eles não têm planejamento para a cidade, não têm definição de prioridade, não têm gestão e nem respeito pelo dinheiro público. Não tem. Eu percebo dessa forma, e são formas do PT governar. Você percebe que são todas cidades gerenciadas com gestão assim, dessa forma, do PT. Então, está errado. Se está errado, vamos verificar o que está errado, onde tem que ser investido mais, o que é que tem que ser feito. Você estava conversando com uma pessoa, você falou sobre as minhas atuações nas áreas. Muitas áreas que a gente atua, porque nós recebemos pessoas com diversos tipos de problemas. E regiões diferentes. E cada região, cada pessoa tem a sua peculiaridade. Cada região tem a sua necessidade. Muitas regiões são pequenas coisas, que para a prefeitura é um assunto pequeno e que poderia ser resolvido sem problema nenhum. Um outro bairro, uma outra região, são um investimento um pouco maiores. Vamos fazer um planejamento? Vamos. Então, é questão de definir as prioridades, definir qual região que eu vou atender,
onde precisa mais de mim, porque o prefeito é como o pai de todos, da cidade, e todos têm sua necessidade e ele tem que tratar todos com a mesma atenção, cada um com a sua necessidade diferente. Aquele que custar um pouco mais caro, faça um planejamento, mas atenda, respeito com o dinheiro público. Como eu disse, a nossa arrecadação chega a quase 1 bilhão, sem contar o dinheiro que vem de fora, do governo federal, do governo estadual, e isso já acrescenta no orçamento da nossa cidade. Certo, vereador. Vamos fazer mais uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo e agora vamos às opções de lazer e os programas culturais que acontecem aqui na cidade. Maiara da Mata traz pra gente. Bom dia, Maiara. Quais são as atrações que nós temos na nossa cidade? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos vocês. Nessa quinta-feira tem uma palestra bacana na programação do Ponto Miss lá no Museu de Antropologia do Vale. Desta vez o tema Uma Vida Muito Animada será ministrado na palestra de Joaquim Três Rios. Vale a pena passar por lá. E na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural, hoje é dia de cinema de quinta. Desta vez serão exibidos o curta Eustrés em Arraial, com direção de Adriano Pinheiro, e o filme Um Dia, já entrando no clima romântico do Dia dos Namorados. Esse filme mostra a história de um casal que decide se encontrar uma vez por ano, sempre no dia 15 de julho. No decorrer do tempo, eles constroem uma grande história de amor. A entrada para o cinema de quinta é gratuita e começa às 19 horas, não dá para perder. Hoje eu fico por aqui, Daniel. Até amanhã com as nossas novidades para o final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, Maiara. E esse foi o Bom Dia Jacareí desta quinta-feira, dia 9 de junho. Quero agradecer aqui a presença do vereador Maurício Raca mais uma vez. Muito obrigado por recebê-lo aqui em nosso estúdio, vereador. Eu que agradeço, Daniel. Inclusive, os assuntos são muitos que são pertinentes à nossa cidade e que estamos lutando para dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Mas eu quero só finalizar convidando as pessoas. É uma causa nobre, uma causa que justifica, que tenha algumas pessoas envolvidas, promovendo um grande evento, a festa junina, em prol do Gabriel. Quem é o Gabriel? O Gabriel é um garoto que precisa fazer uma cirurgia intestinal. E é uma cirurgia muito cara. E houve o envolvimento de muitas pessoas, Daniel. Muitas pessoas. E as pessoas que estão promovendo esse evento são pessoas que gostam, que acreditam que possa ser possível de estar ajudando. Só que tem um detalhe, essa cirurgia só é feita nos Estados Unidos. E o dinheiro que vai ser arrecadado com esse evento é muito pequeno. Então vai ter que ser feito muitos eventos, até quando? E até quando ele vai suportar a espera de uma cirurgia, esperando que se arrecade esse dinheiro? Então, eu já disse ontem na tribuna da Câmara, e eu vou estar conversando mais com a mãe, eu vou trazer a mãe na Secretaria de Saúde e vai ter que ter o envolvimento da Prefeitura. Para a Prefeitura ajudar, para ela é muito pequeno, para a família é um valor muito grande, mas a Prefeitura pode sim ajudar a salvar a vida do Gabriel. E essa festa junina vai ter bingo, vai acontecer nos dias 11 e 12 na Escola da Cidade de Salvador. Compareçam lá. O dinheiro vai ser todo em prol à cirurgia do Gabriel. Mas vamos estar juntos lutando ao governo para que ele possa se envolver mais, para estar ajudando mais, para que essa cirurgia aconteça o mais rápido possível para salvar a vida do Gabriel. Daniel, desculpe eu falar mais uma coisa que é comovente. A mãe me mandou um texto no WhatsApp sobre a conversa que tinha tido com o Gabriel um dia antes. Eu tenho ele, até imprimi, está com a minha assessora, ele fala em morrer. Ele está perdendo a esperança. Imagina para nós que estamos vendo, é comovente. Imagina para a mãe, para os pais, para os mais próximos. Nós temos que lutar, nós temos que se envolver. Verdade. Como eu disse, lidar com saúde é uma coisa que tem que ser prioridade de qualquer governo. Senhora secretária de Saúde, eu vou estar conversando com a senhora a respeito do Gabriel. Certo, um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maurício Raca. Também muito obrigado, Cristiano Presbisky, pela presença aqui hoje. E o Bom Dia Jacareí vai ficando por aqui. A gente retorna amanhã, se Deus quiser. Agora são 9h48. E você continua acompanhando a TV Câmara Jacareí no canal 61.4 aberto digital e também no 12 da sua operadora NET. Um bom dia para você e até amanhã.